tempo da festividade, Samuel, 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12. Vamos ler somente a parte B. Você fica à vontade para, se quiser ficar sentado em pé, se sinta à vontade para isso. Se o seu irmão não encontrou, a gente irá encontrar. Então nós fazemos uma meditação uso. Ajuda-se ali, ó. O seu aprendizado é diferente de só ouvir. Então você tem um maior aprendizado. Porque memorizar é momentâneo. Aprendizado fica gravado na memória. Então quando você ouve e lê, é outra coisa. E para ficar mais impactante ainda, quando você ouve, lê e escreve, seu aprendizado é completo. Quem encontrou? Amém. Glória a Deus. Então vamos ler a parte B do versículo. E chamou o seu nome. Queridos, vai depender de versões. Marcelo, se eu falar Ebenezer, está errado, não. Tem versões que você vai mandar estar sem um acento, e tem outras que tem um acento. Ebenezer ou Ebenezer está trazendo o mesmo real sentido da palavra. E chamou o seu nome Ebenezer, e disse: aqui nos ajudou, Senhor. Nós ensaiamos, agora vamos falar já profissional, porque eu estou até gravando, vai ficar gravado agora. E chamou o seu nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Agora para baixar, para abalar as profundezas lá embaixo. E chamou o seu nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Senta aplaudindo o nome de Jesus. Queridos, então esse é o texto que a gente usou para a nossa meditação e que foi o tema para o primeiro dia, sábado à noite, domingo pela manhã, que foram ministrados e hoje. E para a gente entender, a gente precisa compreender o contexto de Maria, do que estava acontecendo. Qual era o contexto histórico? O que é que estava acontecendo? Qual era a situação de Israel antes disso aqui acontecer? Porque do nada a gente se depara com essa palavra Ebenezer ou Ebenezer. O povo de Israel vivia um período de instabilidade. Período de Estabilidade. E era duas, Abraão. A primeira instabilidade era espiritual. Qual era? Espiritual. E a segunda militar. Porque o problema, Maria, dessa instabilidade é porque eles haviam se afastado da presença de Deus. E eles estavam praticando a idolatria. E deixa eu dizer o real sentido de idolatria. Idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus. Não é só um ídolo que toma o lugar de Deus. Pessoas que idolatram outra pessoa. Pessoas que idolatram objetos.
pessoas que idolatram amuletos, roupas. Tem uma variedade, então tudo que toma o lugar de Deus, tudo que toma a primazia do nosso coração, se torna idolatria. E a palavra vai dizer a Abraão que eles começaram a adorar a Baal e a Astarote. Astarote e Baal eram deuses dos inimigos filisteus. Então Israel pegou, missionário Aldeir, os costumes dos vizinhos. A Bíblia vai fazer uma recomendação, Miguel, para nós tomarmos cuidado com quem andamos, porque com quem a gente anda pode corromper os nossos costumes. Israel começou a andar com o inimigo, e diante das coisas do inimigo, a idolatria começou a entrar em Israel. Alguém que um dia, a gente conhece muita gente que se mostra um padrão de santidade fora do normal. Como assim, Marcelo? Porque ele vira um religioso, não um santo. E o que é uma pessoa religiosa? Tudo para ele é errado. Ei, você não pode vir para a igreja de calça, não, é pecado. E a Bíblia não diz isso, estou citando exemplo. Isso são usos e costumes de cada igreja. Cada igreja tem seus usos e costumes. O que a gente prega a Abraão é doutrina. Doutrina é o que está na Bíblia. Marcelo, exemplo de doutrina, salvação. A salvação, ela é pregada pelos evangélicos, pelos protestantes, que está no grupo dos evangélicos e católicos. Os católicos também que dizem que a salvação é por um, mesmo que depois engloba santos. Os batistas falam que só Jesus salva. Os adventistas falam que só Jesus salva. Os TJ falam que só Jesus salva. Uma igreja lá no Japão, Abraão, vai dizer que só Jesus salva. Isso é doutrina, está na Bíblia e é universal. E por que eu falei que tem gente que pega um padrão de santidade? Porque quem se achava melhor do que os filisteus, que eu apontava assim, missionário, a gente conhece muita gente assim, conhece ou não conhece, que dizia assim: você nunca vai ver eu fazendo aquilo. E quando foi talvez um belo dia, você está passando na rua e diz: meu Deus do céu, o que é que aconteceu ali? E os filisteus, Mateus, Noemias, começaram a adorar aos Balaíns e aos deuses de Astarote. E uma coisa, todo homem, quando a gente fala isso é no geral, público, quando se afasta da presença de Deus, as consequências o acompanham. Porque aí, mas Deus abriu uma porta e permitiu que Israel fosse oprimido, Sofia, pelos filisteus. Os filisteus começaram a oprimir. Sabe o que é oprimir? É você se sentir sufocado, chegar numa situação de ter dificuldade de fazer suas atividades, não ter liberdade de sair, fôlego. Era essa a situação. Israel estava cercado pelos filisteus, que sempre estavam tirando, porque a opressão tira sempre algo de nós. E toda vez que os filisteus vinham, retirava algo, retirava o poder militar, retirava muitas vezes filhos,
dos israelitas, tiravam, levavam as riquezas, tiravam os objetos da casa do Senhor. Essa é a situação que Israel estava. E por que tudo isso se aconteceu? Porque demorar, eles se afastaram da presença do Senhor. A derrota aqui, missionária, foi tão grande, que eles perderam um objeto que era símbolo da presença de Deus. Qual era? A arca da aliança. Aonde a arca estava, Abraão, era símbolo da presença de Deus. E justamente no dia em que a arca foi levada, nasceu-se um filho, que colocaram o nome dele traduzindo: foi-se a glória de Israel. Agora, além do prejuízo militar, físico, riquezas, perderam a presença de Deus. Porque o maior prejuízo não é a gente perder uma casa. Se a gente lutar e batalhar, conseguimos comprar outra casa. O maior prejuízo não é faltar dinheiro, não é faltar uma roupa, um alimento por um dia ou por dois. O maior prejuízo que nós podemos ter é de um dia perder a presença de Deus. Então aqui a gente vê o pecado, a gente vê um tempo que precisa de disciplina, arrependimento e restauração. Mas só que deixa eu falar uma coisa que a Bíblia vai dizer a presbítero Abraão, que Deus sempre levanta remanescente. Deus levanta remanescente. Deus levanta remanescente. Cadê os remanescentes de Deus? Remanescente é aquele que não se corrompe, é aquele que não aceita o padrão do mundo. O mundo está pecando, mas eu não vou pecar. O mundo está indo por a porta larga, mas eu não vou pela porta larga. Eu vou pelo caminho estreito que garante o direito à vida eterna. Aleluia! E quem é o remanescente aqui? Samuel. Aquele que era profeta, juiz e sacerdote. O homem que tinha 3 ministérios. E ele convoca o povo ao arrependimento, para que Israel venha abandonar os ídolos, fizesse jejum, confessasse os pecados, se reunisse em Mispa para buscar a Deus. E Samuel aqui, ele atua como um líder espiritual, intercedendo pelo povo. Deus levantou um homem para que viesse mudar uma nação. E esse homem se levantou e pregou em Israel: precisamos abandonar os ídolos, precisamos proclamar um jejum, é necessário confessar os pecados. Vamos nos reunir em Mispa e vamos buscar a presença de Deus, irmão. Aleluia. Mas entenda uma coisa, missionária: para essa festa acontecer, o inimigo se levantou muito. Tudo que envolve sobre Deus, o inimigo vai se levantar. Até se você disser: Deus abençoe o meu dia, muitas vezes você diz: meu Deus, mas que dia turbulento, travado. Porque não quer que seu dia seja abençoado por Deus. Mas mesmo assim você chega no final do seu dia abençoado por Deus. Aleluia. Por que eu falei isso? Porque quando Samuel proclama isso, o inimigo se levantou, Abraão, os filisteus. Enquanto Israel estava reunido, como a gente está aqui, uma congregação, uma assembleia, os filisteus se levantaram e disseram: vamos atacar Israel agora, vamos pegar o inimigo de surpresa, vamos acabar com todo mundo. O povo sabe, irmão Elias, da notícia, fica com medo,
próximo ao profeta. E aí Samuel pega um animal e oferece sacrifício ao Senhor e clama por livramento. Quantas vezes a gente já não orou por alguém pedindo: Deus, livra-me, tem de misericórdia, por um filho, alguém seu, um parente seu? É justamente isso que Samuel está fazendo. E quando a gente busca, os céus trabalham. Agora a gente vê a intervenção sobrenatural de Deus. Deus, irmã Joyce, responde de forma poderosa. As coisas de Deus parecem ser complexas de entender, porque sabe o que aconteceu? Deus respondeu de uma forma a Abraão sobrenatural, porque enquanto o inimigo está dizendo: eu já estou vendo a queda dele, alguém que está olhando para você e está dizendo: eu já estou vendo a queda dela, mas só que deixa eu te dizer, dentro de você tem uma força maior. A força maior que tem dentro de você não é a física, a força maior que tem dentro de você é o Espírito Santo que te levantou, e as portas do inferno não podem prevalecer contra a tua vida. O que acontece, pregador? Deus enviou um grande trovão que causou confusão no exército. Veja que as pessoas têm medo. Tem medo, queridos, não pelo raio, mas o raio cai, nem causa tanto medo, mas quando passa o raio, que vem o segundo, que vem aquele movimento. E eu conheço pessoas próximas a mim que têm tanto medo que entram debaixo da cama, um pavor, um pânico. Só que aqui em Elias, esse trovão foi fora do normal, porque foi Deus que deu. O som do trovão foi tão poderoso que o inimigo ficou confuso. Deu uma confusão dentro do exército do inimigo. E assim a Bíblia diz que Israel conseguiu derrotar o seu inimigo. Veja uma coisa: a vitória não veio pela força humana, mas veio pela intervenção divina. Deixa eu dizer para você que está passando alguma coisa aqui agora, olha bem nos seus olhos. Para você que está passando alguma coisa, está pensando que alguém se levantou contra você e você não sabe o que fazer, apresente a vida dele ou a vida dela a Deus, porque Deus vai tomar a direção e o curso do que estão querendo fazer com você, e os céus estarão entrando em providência desta noite. Aí nós temos, depois da vitória, a pedra de Ebenezer, ou Ebenezer. A gente tem a pedra que foi colocada o nome. Qual era o nome da pedra? Depois da vitória.